tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Sim? Então vamos lá, vamos iniciar organizando o espaço onde nós vamos estudar e organizando os nossos materiais, certo? Vamos lá, vamos pegar o caderno que vocês vão fazer as anotações ou a folha de papel e também aqueles materiais de sempre. O lápis de escrever, borracha, lápis coloridos, apontador, vocês já sabem, não é mesmo? E também é importante vocês terem um local para apoiar na hora da escrita, seja uma mesa, uma caixa firme ou um livro. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, anotarem o número da nossa aula e organizarem os materiais. E eu já volto. Tudo pronto, crianças? Olhem só, se está tudo pronto, vamos começar? Vamos lá? E vamos iniciar lembrando o assunto da aula anterior, certo? Olhem aqui no slide que a professora traz o slide que mostrava a diferença entre os meios de transporte. Vocês se lembram? Que alguns meios de transporte circulam, trafegam por ruas, estradas, outros pelo ar e outros pela água. Algumas diferenças entre esses meios de transporte. Então, na sequência, a professora trouxe um slide mostrando os meios de transporte que, por exemplo, trafegam por ferrovias, por estradas e ruas. Observem a imagem que representa cada um deles. Olhem lá: moto, trem, carro, ônibus e caminhão. Certo, crianças? Então, esses aqui são meios de transporte terrestres, assim que nós costumamos chamar esse tipo de meio de transporte, meios de transporte terrestres. E na sequência, falamos também dos meios de transporte aéreos, olhem lá, representando ali esses meios de transporte, um avião e um helicóptero, certo? Agora, os meios de transporte aquáticos. Vocês se lembram que falamos desses meios de transporte também? Sim, falamos, né? Esses meios de transporte que navegam por rios, por mares, oceanos, lagos. Olhem lá, que nós temos um navio, um barco à vela e uma canoa, certo? Falamos também sobre de onde vem o avião com a ajuda da Kika. Vocês se lembram? A Kika, que tão curiosa, vai buscar saber a origem de tudo e foi descobrir a origem do avião. E nós descobrimos junto com ela que, por exemplo, o primeiro avião foi de um brasileiro. Olhem lá a imagem. Foi o 14 bis, que quem construiu, quem foi seu inventor, foi o Alberto Santos Dumont, um brasileiro, em 1906. Faz algum tempo, não é verdade?
Depois, eu pedi para vocês pensarem um pouquinho junto comigo. Olhem lá no slide. Quais os meios de transporte que nós costumamos ver no lugar onde moramos? Olhem lá. Eu me lembro que eu até comentei com vocês quais que eu mais vejo onde eu moro. Vocês estão observando? Vocês se lembram? Quais desses você indicou que você observa onde mora? Se lembra? Eu me lembro que eu falei que eu vejo muito mais bicicleta e moto onde eu moro, que barco ali eu não costumo ver, não. E você, costuma ver? Então, na sequência eu trouxe outra imagem também fazendo a mesma pergunta. Vamos observar quais eram os meios de transporte ali? Olhem lá, carro, trem e metrô. E aí, você vê algum desses meios de transporte onde você mora? Eu, desses ali, só vejo carro mesmo. Aqui não tem metrô, trem até tem, mas por onde eu moro ele não passa, então eu vejo bem pouco, certo? Depois outra imagem, olhem lá, de um ônibus, caminhão e avião, que também foi para a gente pensar um pouquinho quais são os meios de transporte mais habituais do nosso cotidiano. Depois, eu também me lembro que falamos sobre a questão da poluição do ar, porque isso é algo importante para pensarmos, que muitos meios de transporte acabam poluindo o ar, porque lançam muita fumaça, muito gás carbônico no ar, e isso é algo prejudicial. Polui o ar, certo? Além também da poluição sonora, o barulho em excesso, que também é um grande problema. Então a gente precisa sempre repensar na escolha do meio de transporte que vamos utilizar, certo? E depois, na aula anterior, falei também sobre algo interessante, que é nos locomovermos caminhando, né? Andando a pé. Olhem lá no slide. E eu me lembro que eu falei para vocês que há uma data especial, que é o Dia Mundial do Pedestre, que é 8 de agosto. Olha que interessante, que é uma forma de se locomover que é bastante boa, inclusive para a saúde das pessoas. Se vamos a locais próximos, podemos optar por ir caminhando ao invés de tirar carro da garagem, enfim, pegar um ônibus, se isso for possível, é claro. E também conhecemos mais o nosso bairro e garantimos um pouco mais de saúde para nós. Na sequência, fizemos uma atividade, olhem lá. Pedi para vocês escolherem 3 modos de locomoção. 3, qualquer um. Dizer a característica dele, certo? Um ponto positivo e um ponto negativo. Isso, você do seu jeitinho pensa aí, escolhendo qual meio de locomoção e daí a característica dele e se tem pontos positivos ou negativos. Cada um deles tem, né? Ou pontos positivos ou negativos, certo, crianças? Vocês fizeram esta atividade? Ela está aí? Bom, caso você não tenha completado, não tem problema. Depois da aula você completa, certo? Então vamos lá. Porque eu também me lembro que eu pedi uma outra atividade, um super desafio para vocês. Será que você conseguiu realizar essa atividade já? Olha que legal! Vamos ver qual era? Olhem só. Use sua criatividade utilizando sucatas. Crie um meio de transporte diferente. Como ele seria? Você conseguiu criar o seu meio de transporte diferente? Estou aqui super curiosa, tudo bem? Porque eu quero saber como foi esse meio de transporte, o que você pensou, o que você acha mais importante no meio de transporte. Que ele seja coletivo ou individual, ele é terrestre ou é aquático, ou é aéreo. Esse meio de transporte, ele é poluente? Que tipo de energia ele usa? Gasolina, diesel ou outro tipo de energia que você inventou? Você pode usar a sua criatividade. Vocês se lembram, né? Nós precisamos ser criativos, inovadores, certo, crianças? Porque agora nós vamos iniciar a nossa aula e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os meios de transporte, porque temos muito mais para falar sobre este assunto, certo? Olhem só, vamos começar então falando o seguinte: as pessoas se locomovem de diversos modos. Como já começamos essa conversa lá na aula anterior. Olhem essa fotografia ali, olhem lá. As pessoas estão se locomovendo como aqui? De carro, de ônibus, avião,
Do quê? Olha, tem até uma placa ali indicando. Aqui existem pessoas circulando, são pedestres caminhando. Estão vendo? Então estão se locomovendo a pé. Tudo bem? Que interessante, né? Agora eu tô aqui pensando, como será que a maioria das pessoas se locomove? Como elas se deslocam? Como elas vão de um lugar ao outro? Como será? Então, eu trouxe aqui uma história para a gente ler juntos, para nós lermos juntos. Vamos lá? Vocês topam? Olha, ela está aqui comigo. Olhem lá na tela a capa do livro. E olha o título do livro. Observem bem. Qual é o título do livro? Como vou? É uma pergunta. Como vou? Os autores do livro, olhem lá, está lá na tela. Mariana Zanetti, Renata Bueno e Fernando de Almeida. E eles também ilustraram este livro. Vocês viram bem a capa dele? Os elementos que foram utilizados? Vocês estão observando? O que vocês acharam dessa capa? Diferente, né? Então eu vou contar o seguinte. Os autores deste livro moram na cidade de São Paulo. E lá eles sempre se reúnem para escrever livros, porque eles têm outros tantos livros como esse aqui. Então, eles se deslocam para ir um na casa do outro para realizar este trabalho. Então, eles estavam pensativos a respeito do trânsito, da demora, né, nesse deslocamento. Então, resolveram fazer este livro aqui, falando um pouquinho das opções de transporte que eles têm normalmente lá. São Paulo tem um problema sério com a questão do trânsito. Vocês já devem ter escutado falar. Então, eles resolveram, com criatividade, contar um pouquinho isso aqui para nós, certo? Então, vocês vão observar ao longo das páginas que eles fizeram várias colagens, inclusive com mapas, com recortes, para a ilustração do livro. Vocês acompanham comigo esta leitura? Vamos lá? Então, vamos lá. Como vou? Olhem lá a primeira imagem. Olha, crianças, que interessante. Vejam, ali um quarto, né? Um quarto. Olha o recorte, vejam que tem mapas. Tem um avião, vocês estão notando ali? Um aviãozinho pendurado, mapas, uma cama, quadros. Bem interessante, gostei. Na sequência, vamos observar lá. Olhem só o que diz o início do livro. Eu gosto muito de andar a pé. E você? Gostam de andar a pé? Vamos continuar? Mas quando preciso sair das redondezas, vou de bicicleta. É mais rápido. Olhem só, caminhando de bicicleta. Observem lá na tela. Observaram? Na sequência, quando eu estou com preguiça, eu tenho tempo para esperar no ponto. Pegar um ônibus é ótimo. Eu adoro olhar os carros de cima. Observem direitinho a imagem. Olhem lá. Dentro do ônibus, o ônibus lotado, o trânsito embaixo, carros, motos. Tudo bem. Mas se eu preciso chegar muito rápido lá no Jabaquara, vou por baixo da terra mesmo, de metrô. Vamos observar, olhem lá. Estão vendo o metrô embaixo da terra? Olhem só, aqui, ó, o metrô embaixo da terra. Olhem no slide. Para viajar para outro estado, vou de ônibus também. Observem, mas preferiria ir de trem. Olhem lá o trem. Na sequência, vamos a mais uma parte do livro. Com carga pesada, seja dentro do bairro, seja de uma cidade a outra, tem que ter um caminhão. Olhem lá o caminhão. Viram o caminhão? Que carga pesada nesse caminhão, hein? Para mudar de continente rapidinho, só de avião.
De navio, só se tivesse umas férias enormes. Olhem lá de navio. E para ir para a Lua, vou ter de aprender a dirigir um foguete. Ah, um foguete! Observaram o slide? E fim, olhem lá. Será que o personagem foi dormir lá na Lua? Será, crianças? Então, que interessante! Quantos meios de transporte foram relatados nesta história? Vocês conseguiram acompanhar direitinho? Conseguiram? Então, vamos retomar algumas partes dela? Vamos lá? Então, olhem só, aqui, no começo da história, o personagem diz que gosta muito de andar. Como que o personagem gosta de andar? A pé, isso mesmo, a pé. E você, gosta de andar a pé? É bom andar a pé? E por que você gosta de andar a pé? Sabe me dizer? Ah, muito bem. Então vamos lá, olhem só. Mas quando precisa sair das redondezas, o que ele usa? Vocês se lembram? O que será que ele usa quando ele precisa sair das redondezas? Sair ali da região próxima onde ele mora. Vamos descobrir? Vamos lá? Então a professora vai revelar a imagem para descobrirmos. Olhem lá. Você se lembrou? Olhem lá. E agora? Já deu para saber? Ainda não? Mais um. Olha lá. De bicicleta, crianças. Olhem só, bicicleta, um bom meio de transporte, né? Se não é tão longe assim, se é seguro ir de bicicleta, o personagem diz que utiliza a bicicleta. Vamos para mais uma questão do livro. E quando ele está com preguiça e tem tempo de esperar no ponto, ele vai de... do que será que ele vai, hein? Ele tá com preguiça e tá com tempo. E ele fica no ponto? Ponto do quê? Vamos ver a imagem? Para ver se você acertou? Vamos lá? Olhem lá. Será do que... Carro, será, crianças? Ou aqui, vamos ver. Carro, moto? Não sei. Vamos continuar. Olhem lá. Ah, sim. Do que mesmo? Olhem lá. Ônibus. Isso mesmo, ônibus. Vamos a mais um? Vamos lá. Olha lá. Quando precisa chegar muito rápido lá no Jabaquara, ele vai de... Do que ele vai? Você se lembra? Do que ele vai quando ele precisa ir muito rápido? Vamos observar aqui a imagem. Olhem lá. Aqui... Ah, olhem lá, tá escrito. Acharam? Do que ele vai? De metrô. E ele comentou conosco na história, né? O metrô vai por debaixo da terra. Olha que interessante, que legal, hein? Muito bacana. Então, e quais foram os outros meios de transporte que apareceram na história? Você se lembra? Quais foram? Vamos observar aqui com a professora. Olhem lá. Aqui, nós temos o trem. Olhem só, o trem. Na sequência, caminhão. Vocês se lembram? Olhem lá no slide. Caminhão. Muito bem, que leva carga, né? E aqui, se ele quiser ir para um outro continente bem rapidinho, qual é o meio de transporte que ele utiliza? O avião, isso mesmo, porque vai bem rapidinho. E na sequência, ele trouxe outro meio de transporte, olhem só. De navio, só se tivesse umas férias enormes. Por que será? Porque o navio demora um pouco mais do que avião, né? Demora bem mais na realidade. Muito bem. E se ele quisesse ir para onde ele quis ir? Fora da Terra. Você se lembra? Olhem lá no slide. Se ele quisesse ir à Lua, ele ia com o quê? Olhem lá. De foguete. Olha que bacana. E depois olhem só, dormindo lá, bem de boa, lá na Lua. Que interessante. Muito bem. Então, os autores retrataram um pouquinho sobre os meios de transporte, né, que eles conhecem, enfim, alguns que utilizam, outros, né, que a gente conhece por aí. Então, agora a professora Dircélia vai perguntar para você, na nossa primeira atividade, olhem só, como você se locomove em seu dia a dia? E também, a letra B, escreva qual é o modo de locomoção que você utiliza para ir à escola.
Então vamos pensar um pouquinho e vamos fazer esse registro? Vamos lá, anotem a questão e respondam.
Então, crianças, conseguiram completar a atividade? Se você não conseguiu, não tem problema. Na sequência você completa, tudo bem? Depois que finalizar a aula, certo? Porque agora vamos continuar aqui conversando um pouco mais. Quero falar com vocês o seguinte, observem aqui no slide. Quando falamos em meios de transporte, também precisamos falar sobre o trânsito. Exatamente, o trânsito faz parte da vida de todos nós, de uma forma ou de outra. Então é necessário que saibamos bem como que ele funciona, né, para podermos preservar inclusive as nossas vidas. E no trânsito, vários elementos são envolvidos nele. Olhem aqui no slide. Olhem só, aqui eu tenho pessoas caminhando numa cidade, numa região bem central. Olhem quantas pessoas. E essas pessoas nós chamamos de pedestres. Exatamente, as pessoas que circulam, que caminham a pé, são os pedestres no trânsito. Na sequência, olhem a foto. Eu tenho uma pessoa que está o quê? Acho que dentro de um ônibus, talvez. Neste momento, esta pessoa aqui é uma passageira. Então, no trânsito, nós temos os passageiros. São aquelas pessoas que são transportadas num veículo, certo? E depois, nós temos quem? O condutor. Olhem só, ele está com as suas mãos no volante. É ele quem conduz o veículo, certo, crianças? Então, aqui nós temos que pensar um pouquinho. Nós temos um outro elemento no trânsito, que são quem? Que é quem? O veículo. Olhem lá. O que é o veículo? É esta máquina, observem o slide, é esta máquina aqui que transporta as pessoas ou carga.
Olhem lá alguns exemplos. Essas imagens já apareceram aqui na nossa aula, observem. Então, aqui nós temos vários veículos. Observaram? Muito bem. Então, quando você está no trânsito, na maior parte do tempo, você é o quê? Vamos pensar. Você é pedestre? Passageiro? Condutor? Acho que não, né, crianças? Não, né? Não pode dirigir, certo? Antes dos 18 anos, certo? Então, tá bom. Então, você é, na maior parte do tempo, pedestre ou passageiro? Vamos pensar? Então, sendo pedestre, passageiro, condutor, nós todos temos que saber sobre as leis de trânsito, saber também sobre a sinalização de trânsito. Então, todos nós, como eu acabei de falar, pedestres, condutores e motoristas, devem ter conhecimento das leis de trânsito e da sinalização de trânsito. Aqui, durante as nossas aulas, falamos bastante sobre a sinalização de trânsito, vocês se lembram? Que é uma forma de comunicação importante no trânsito também. Então, essas leis ajudam a organizar o trânsito. Essas leis, regras e a sinalização também. Então, agora eu quero perguntar para você. Você conhece alguma regra de trânsito? E qual é essa regra? E mais uma questão. Você considera as regras de trânsito importantes? E por quê? Vamos lá, então? Agora a professora vai dar alguns minutinhos para vocês responderem a estas duas questões e eu já volto.
Então, crianças, conseguiram concluir a atividade? Vocês se lembraram de uma regra de trânsito? Se você pensar bem pensadinho, você vai se lembrar. Converse com seus familiares aí, que eles também podem te ajudar, certo? Porque existem várias. E elas, na segunda pergunta, eu questiono, elas são importantes? O que você acha? São? Sim, elas são muito importantes. Elas ajudam a organizar essa circulação dos veículos e dos pedestres, né, no trânsito. Elas podem, inclusive, salvar vidas. Então, é bastante importante obedecermos a essas regras de trânsito. Agora, eu trago aqui para vocês uma campanha do Detran. Olhem lá, do Detran Paraná. Olha que interessante o tema da campanha. Não tenha uma perigosamente no trânsito. Olhem que interessante. Não tenha uma perigosamente. Vamos ver algumas dicas que essa campanha nos traz? Vamos lá, observem comigo. Perigosamente é quando você só pensa em você. Olha que dica importante. No trânsito, não podemos pensar apenas em nós. Precisamos pensar no coletivo, pensar em todos. Vamos a mais uma dica? Olhem lá. Quando você pensa que pode atravessar fora da faixa de pedestres. Crianças, isso é algo importante. É mais seguro atravessar na faixa de pedestres. Vamos lá. Quando um motorista fura um sinal vermelho porque tem pressa de chegar em casa. Vejam o quanto isso é perigoso, furar um sinal vermelho. Vamos lá. Quando um motociclista sai fazendo zigue-zague entre os carros. E também quando alguém dirige depois de consumir álcool, pensando que não vai acontecer nada. Olhem só o quanto tudo isso aí é muito perigoso no trânsito. Agora, vamos continuar que tem mais dicas aqui. Vamos lá. Quando um adulto atende o celular enquanto dirige. Isso é algo bastante sério, porque tira muito atenção no trânsito. Então, temos que cuidar com isso. Olhem lá, motoristas, atenção! Mais uma frase, vamos ver qual é a dica. Quando acha que pode parar rapidinho em vagas preferenciais. Vocês sabem, existem muitas vagas preferenciais, né? Para pessoas com algum tipo de deficiência ou mesmo de idosos. Então, nós devemos respeitar estas vagas, certo? São exclusivas para essas pessoas. Próxima é a seguinte. Perigosamente é quando alguém acha que pode mais que os outros.
Isso também é bastante sério. Temos que saber, né, que no trânsito precisamos respeitar o próximo sempre. Tudo bem, crianças? Aqui algumas regras de bom convívio no trânsito. São muito importantes e podem inclusive salvar vidas. Agora, a nossa aula chega ao fim, olhem só. Vamos lá, olhem só. Nesta aula, conversamos sobre o modo como nos locomovemos em nosso dia a dia. Também relembramos a importância de respeitarmos as regras de trânsito. Fizemos as nossas atividades, certo, crianças? Então, agora a professora Gisélia se despede de vocês, deixa um super beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!